pertenço, Deus. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, o louvor a Deus e o levantar que te pertenço, Deus. Toda honra e toda glória seja dada a Ele, somente a Ele. Aleluia. Mudaste minha vida com teu falar, Senhor. Arrebataste o meu coração por inteiro, Senhor. Eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. Eu quero viver nos teus braços, Senhor, te peço, vem andar comigo. Mudaste minha vida com teu falar, Senhor. Arrebataste o meu coração por inteiro, Senhor. Mas serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. Eu quero viver nos teus braços, Senhor, te peço, vem andar comigo. Vem andar comigo. Me encha de ti em tua presença, quero transbordar do teu amor, tipos como selos sobre o meu coração. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo. Me encha de ti em tua presença, quero transbordar do teu amor, tipos como selos sobre o meu coração. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. Eu quero viver
nos teus braços, Senhor, te peço. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. Eu quero viver nos teus braços, Senhor, te peço. Vem andar comigo. Vem andar comigo. Aleluia. Glória a Deus. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. Se eu sofrer, participar da sua obra, vou cantar. Meu Salvador da cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. E merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Oh, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Tornante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Aleluia. Glória a Deus. A
porta da casa mais simples, que o anjo da morte não entra. Estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. É você. A nuvem que aponta o destino é a mesma que cobre o passado. O pão que sacia a fome, a rocha que mata a minha sede é você. É você. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Mais perto da glória, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, e o medo quer me parar. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu vou subir o monte que muitos desistiram, eu vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, eu vou ficar lá até te encontrar. Eu vou subir o monte que muitos desistiram, eu vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, eu vou ficar lá até te encontrar. Mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, aleluia, me faz entender que a tempestade é você, Chuva forte é você, vento forte é você,
e o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas te encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu. Nada vencerá seu grande amor. Diga! Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou. Ele venceu para sempre. Para sempre exaltado é. Para sempre adorado é. Para sempre ele vive. Ressuscitou. Ressuscitou. Para sempre exaltado é. Para sempre adorado é. Para sempre ele vive. Ressuscitou. Ressuscitou. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Aleluia, diga pra ele. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos
Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Mais uma vez, coroamos. Coroamos. Diz pra Ele. A Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. A Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Aleluia. Eu quero ser fiel, Senhor, fiel até o fim. Eu quero ser fiel, Senhor, como és fiel a mim. Eu quero ser fiel, Senhor, fazer Sua vontade. Não quero mais fingir. Graça e paz, irmãos. Que Deus possa abençoar a todos. Hoje, o sermão tem como tema: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Confortante, né? Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Nós vamos embasar em duas parábolas que Jesus contou. Jesus, certa vez, diante dos escribas e dos fariseus, quem eram os escribas e quem eram os fariseus? Os fariseus, eles eram cerca de 6.000 em Israel. 6.000. Eles se autodenominavam separados. A palavra fariseu é isso, separados. Então eles eram religiosos por extremo, e os escribas eram os teólogos, doutores, os conhecedores da Bíblia. Então, os escribas e os fariseus eram as maiores autoridades no que tange a conhecimento, a religiosidade daquela época. E eles tornam-se arqui-inimigos de Jesus,
porque Jesus pegava algo diferente deles, e eles, como os guardiões da verdade, tomaram-no como um grande inimigo, e começaram então a persegui-lo, porque ele pregava diferente deles. Diante dessa introdução histórica, vamos para os textos. Lucas 15, do versículo 1 ao 24, nós vamos lendo parte por parte no decorrer do sermão. Chegavam-se a Jesus os publicanos e pecadores para o ouvir. Antes, porém, acabei esquecendo dessa parte. Falar sobre os publicanos, eu esqueci dessa informação. Falamos quem eram os fariseus, quem eram os escribas, agora quem eram os publicanos. Os publicanos eram os cobradores de impostos, e os impostos arrecadados não ficavam em Israel, ele era levado para Roma, porque Roma havia subjugado Israel. Então, mas quem cobrava os impostos dos judeus para Roma? Romanos? Não. Os romanos contratavam judeus para esses judeus cobrarem de seus patrícios. Só que tinha, além disto, o que os patrícios viam nesses judeus que aceitavam o emprego de uma nação que subjugou para cobrar imposto. Viam eles como traidores da pátria. Primeiro ponto. Além de serem traidores da pátria, eles eram corruptos, porque eles cobravam os impostos a mais, e o que eles recebiam? Não mandavam tudo para Roma, pegavam uma parte e embolsavam. É por isso que todos os publicanos eram ricos e odiados. Então nós entendemos agora, fariseus, publicanos, fariseus, saduceus, escribas e publicanos. Entendido essa parte? Detalhe, os publicanos não podiam entrar nas igrejas, nas sinagogas, não participavam das cerimônias religiosas e não tinham amigos a não ser entre eles mesmos. Eles eram odiados, eram chamados de pecadores, de imundos. Diante dessa informação, entramos então propriamente no texto. Chegavam-se a Jesus os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuraram, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Preconceito. Eles viam em Jesus um falsário. Como, sendo ele de fato um servo de Deus, vai então conviver com publicanos e ainda comer com eles? O interessante é que os publicanos eram impedidos de cultuar. E não eram atraídos, porque eles eram proibidos. Mas, no entanto, o texto diz que não foi Jesus que foi ao encontro dos publicanos. Diz o que ali? Chegavam-se a ele. Jesus atraía os publicanos para si. A maneira com que ele pregava tocava os publicanos, porque ele não fazia ele não tinha preconceito. Como está a igreja do século 21? Parecido com aquela época. Chegando-se a Jesus os publicanos e pecadores para o ouvir. Como se prega hoje? Por que será que pecadores não estão mais arrependendo? Não estão aceitando o evangelho como antigamente? Porque os fariseus, os saduceus, os escribas do século 21, os santões, não podem conviver com essas pessoas. E ainda achavam que Jesus não era de Deus porque ele recebia os pecadores. Jesus ouviu isto. O que vai acontecer?
Jesus vai contar 3 parábolas seguidas. 3 parábolas seguidas. Quando ele ouve que os fariseus e os escribas disseram que ele não era de Deus e que recebia pecadores em sua casa e ia até a casa deles comer com eles. Como hoje a igreja do século 21 convive com os excluídos. Gente, não poderia ter a palavra excluído no vocabulário cristão? Meu Deus, está se repetindo a história. Uma igreja cheia de preconceito. Como a igreja do século 21 precisa ser avivada. A igreja do século 21 atrai pecadores para ela ou repudia? Falam com amor para o pecador? Mostram-lhe a oportunidade, o amor de Deus? Google aí, vê as pregações para ver se fala sobre isso. Aí Jesus vai contar 3 parábolas: a ovelha perdida, o filho gastador. A palavra pródigo é gastador, tá? Vê no dicionário, pródigo, aquele que gasta. Ovelha perdida, o filho gastador e a moeda perdida. Nós vamos nos ater nas 2 parábolas primeiras, nas 2 primeiras. Não vamos trabalhar a questão da moeda perdida por causa do tempo. Então vamos começar então com a ovelha perdida. Os religiosos estavam preocupados com seus interesses meramente terreais. Jesus tinha uma visão transcendente. A igreja, para Jesus, é uma agência de salvação. A igreja para Jesus é como um hospital. Hospital não é para pessoas sadias, é para pessoas doentes. Na visão de Jesus, a igreja é para sarar, é para transformar. Mas na visão dos fariseus, dos escribas e da maioria da igreja do século 21, igreja é o clube dos santões. Não fecham as portas para o pecador. Jesus então vai contar as parábolas. Ovelha perdida. Jesus então vai propor uma parábola. Chama os fariseus e escribas. Que homem dentre vós tem 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no aprisco as 99 e não vai após a perdida até que venha a achá-la? Jesus começa então fazendo essa pergunta. Como era Israel? Israel era um país agropecuário. E a pecuária lá tinha muito mais ovelhas do que bois. Porque lá trabalhava muito mais com ovelhas do que bois. Então ele vai citar o que mais se tem. Ou seja, com certeza, dentre esses escribas e fariseus, a maioria deles tinha ovelhas. Era a profissão, quase todo mundo trabalhava com isso. Então vai falar de algo comum. Quem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no aprisco as 99 e vão após a perdida até que venha a achá-la? Jesus fez a pergunta. Com certeza ele deu uma pausa. Para que eles meditassem. Como será que eles meditaram nessa pergunta? Ora, eu tenho tantas ovelhas. Já aconteceu comigo de uma realmente se perder. Eu levei elas para o aprisco e fui atrás delas. Qual é a missão da igreja? Ficar só no aprisco ali? Qual a missão da igreja?
Jesus estava mostrando para aqueles hipócritas a visão que ele tinha de igreja. E achando-a, primeiro ele faz a pergunta: qual de vocês, tendo 100 ovelhas, se uma delas se perder, vocês não colocam as 99 em segurança no aprisco que não vai procurá-la? O que passou na cabeça deles? Todos disseram o quê? Eu iria atrás da ovelha. Quanto mais vale um ser humano do que uma ovelha? Será que a igreja está vendo seres humanos como seres humanos? E achando-a, põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo, e chegando em sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei olha a palavra que Jesus usou, minha ovelha perdida. Jesus, quando olha um pecador lá no mundo, querendo se encontrar com Deus, mas não tendo espaço de aconchego, ele não vê lá um pecador, ele vê diferente. Minha ovelha perdida. Jesus, quantas ovelhas perdidas tem hoje em Ipatinga? Quantas pessoas querendo ir a uma igreja, mas com medo do preconceito? Você não tem noção de quantas pessoas têm esse perfil. Se Jesus está dizendo que tem pessoas com esse perfil, é porque tem. E quanto mais no século 21, uma igreja cheia de preconceito. Não pode, fulano de tal não pode, fulano de tal não pode. Quem pode? Quem pode pregar? Quem pode cantar? Quem pode entrar na casa do Senhor? Ninguém. Aqui é hospital. Isso precisa ser pregado aos 4 ventos. A igreja precisa ser um hospital e não um açougue. Eles têm medo de vir ser esquartejado no açougue. Não estou dizendo isso para a nossa igreja, estou dizendo isso para a igreja do século 21, entendam? Precisamos ter essa visão que Cristo vai nos ensinar nesta noite. Após Jesus contar essa linda e afável parábola, ele vai falar de uma realidade que ocorre no céu. Assim como aqueles escribas e fariseus que vão atrás da ovelha perdida, perdeu a ovelha, foi atrás, achou, vai ficar triste ou alegre? Alegre. Inclusive fala: e achando-a, põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo, e chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Jesus agora, irmãos, vai nos revelar algo tremendo. Isso aqui é tremendo. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que as 99 justos que não necessitam de arrependimento. Os anjos fazem festa no céu. Jesus está falando literalmente, quando uma pessoa lá no mundo aceita Jesus, arrepende dos seus pecados, tem festa no céu, está na Bíblia. Digo uma coisa: está tendo pouca festa no céu. Está tendo pouca festa no céu, porque os fariseus e escribas têm se multiplicado nas igrejas. Não pode, não pode, não pode, não pode. Quem pode? Essa é a pergunta. Na parábola da ovelha perdida, Jesus retrata as pessoas que estão no mundo sem Deus
e que devemos nos preocupar em trazê-las para o aprisco. Ele está nos ensinando a ter essa visão de pastor, e não visão de escriba, não visão de fariseu. Ele está nos ensinando a ter a visão de pastor, de resgatar a ovelha perdida. Na parábola da ovelha perdida, Jesus retrata as pessoas que estão no mundo sem Deus. Gravem bem isto. A ovelha perdida, quando ele conta a parábola das 99 no aprisco, a que se perdeu, ele está falando de pessoas que estão no mundo, que não tiveram experiência com Deus, estão perdidos. E é ovelha, mas está perdido. Em seguida ele vai contar uma outra parábola. Ele vai falar agora de um perfil de outro tipo de ovelha, de outro tipo de pessoa. A primeira é aquela que nasceu no mundo, vive no mundo, mas quer encontrar uma solução para a sua vida pregressa. Esta enquadra nas 100 ovelhas, na que ficou perdida. Então ele vai colocar agora um outro perfil de pessoa, que os escribas e os fariseus fecham a porta. Qual é o outro tipo de pessoa? A parábola do filho gastador. E disse, está tudo na sequência, ele contou 3 parábolas uma atrás da outra. E disse, um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai, pai, então era filho, pai, já estava ali, no seio do pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E o pai repartiu com os 2 a fazenda. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, saiu da igreja, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou sua fazenda, vivendo dissolutamente. Então, a porca lavada voltou ao espojadouro, o cão voltou ao seu próprio vômito. Está falando desse perfil de pessoa, de ser humano, que veio à igreja, conviveu ali na casa do pai, e por alguma razão desperdiçou ali suas riquezas, guarda o que tem para ninguém tomar a tua coroa. Aí ele pegou o que ele tinha, gastou dissolutamente e foi lá para a sarjeta do pecado, foi lá para o mundo. Foi lá para o mundo. É desse que vai tratar agora Jesus, com o filho pródigo. Sabemos da história, para a gente ganhar tempo, o que aconteceu com o filho pródigo, a sua degradação moral, sua degradação social, o seu flagelo, tudo que ele passou até chegar na sarjeta de comer a comida dos porcos. Então, lá no fundo do poço, no último andar da miséria, lá no porão, ele se arrepende. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Ah, isso já conhecia o pai. E dir-lhe-ei, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. E levantando foi para seu pai. O que nós vemos aqui? Arrependimento, humildade. Então, se arrepende e vai em direção à casa do pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai, e o pai dele se moveu de íntima compaixão. Olha que coisa interessante. Quando Deus vê que alguém, hoje eu vou ao culto, faz tanto tempo que eu estou afastado do meu Deus. Vendo o pai, se move com a íntima compaixão, e correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores.
lembrando aqui de um hino. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Ele chegou assim cantando, ele pegou o violão, né, irmão Tiago, e chegou cantando assim para o pai dele: restitui, eu quero de volta o que é meu. Foi assim que ele chegou cantando na casa do pai. Já chega chutando a porta. Não, ele não chegou, restitui, eu quero de volta o que é meu. E chegou: Pai, eu pequei contra o Senhor, eu não quero nada, eu quero só a tua presença. Mas o pai disse aos seus servos: trazei-me depressa a melhor roupa, vesti-lo, põe-lhe um anel na mão e a sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado, matai o bezerro, e comamos e alegramo-nos. Quando lemos esse texto, nós não temos a dimensão dessas palavras, porque nós não entendemos culturalmente o que isso significa. Vamos entender agora para ver a profundidade disso aqui. Mas o pai disse aos seus servos: trazei-me depressa a melhor roupa. Vamos entender isso na cultura. Naquela cultura, tinha lá a melhor roupa, era uma catuné, falava catuné, uma túnica. Lembra quando José recebeu uma túnica? E os irmãos ficaram com inveja? Significa que é a pessoa mais honrada da casa. É cultural. Teve outros casos também da pessoa receber túnica. São várias. Então o que acontece? Tinha lá uma túnica. Então ele manda: traga a túnica, a melhor roupa, e coloca sobre os seus ombros, sobre ele, dizendo o quê? Você é muito importante nesse lugar. Você que arrepende dos seus pecados. A Bíblia diz que Deus nos veste de vestes de louvores. Está na Bíblia. Ponde-lhe o anel na mão. Dá a impressão que é só um enfeite, né? Não é. Naquela época, as assinaturas eram feitas com brasão. E as pessoas ricas, cada um tinha um anel, o brasão da família. Isso até na época do Império tinha no Brasil. Então o que acontece? Tinha o brasão. Famílias ricas tinham o brasão. E a assinatura era aquele brasão. Deus, o pai, estava transferindo, dando para o filho todos os direitos que ele havia perdido. Ele agora respondia pelos bens do pai, porque tudo que era do pai agora era dele também. O anel significava isto. E coloque as sandálias nos pés. Somente os senhores usavam sandálias. Os empregados e escravos ficavam descalços. Estão entendendo, irmãos? A completitude do resgate da salvação que Deus faz conosco, miseráveis, filhos gastadores, quando arrepende e se firma nos caminhos do Senhor. E por fim, o bezerro cevado. O que quer dizer bezerro cevado? Quando a triunidade chegou para Abraão na teofania de 3 anjos, o que Abraão disse? Tragam logo o bezerro cevado. Pessoas de muita honra tinham lá os bezerros cevados, aqueles bezerros que não subiam o morro. Não subia o morro, né? Os bezerros que ficavam no morro ou no pasto, ficavam só dentro de um curral. Tinha carne macia, era a melhor carne que tinha. Então era para uma ocasião extremamente especial. Traga-me o bezerro cevado. O que significou, meus irmãos? Pessoas que fizeram coisas terríveis tem vergonha de vir a igrejas, porque tem lá os irmãos do filho pródigo.
que não fazem festa com a chegada, mas olha com olhar discriminatórios. As igrejas precisam ser ensinadas a entender que somos farinha do mesmo saco. Deus encerrou a todos debaixo do pecado, para usar com todos de misericórdia. Como nos ensina essas parábolas? Aí continua. Foi restituído? O filho pródigo foi restituído? Foi. Precisou dele chegar cantando? Restitui, eu quero de volta o que é meu. Não. Mas ele veio de que maneira? Humilde e convertido e arrependido. Deus exalta quem se humilha. Por quê? Por que tudo aquilo? Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Finalizando já a palestra, o sermão, vamos fazer algumas aplicações. 1 Crônicas 7,14. Não importa como está a sua consciência moral, não importa, precisamos levar essa mensagem. Quando eu melhorar a minha situação moral, eu volto. Deus não me aceita, eu sou um pecador. Precisamos saber, entender essas parábolas, para trazer essas pessoas para a casa do Pai. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Sabe por que eu não falei da dracma perdida? Eu ia pincelar no próximo slide, já vou adiantar aqui. Que eu não citei o texto, lembra que eu falei que não citar o texto para ganhar tempo? Que eu apenas pincelar, já vou pincelar aqui. A dracma perdida não está falando da ovelha, a 100ª ovelha, que nunca teve uma comunhão com Deus. A dracma perdida não está falando do filho gastador que esteve na igreja e saiu. A dracma, a moeda perdida, está falando de quem estava dentro da casa. Dentro da casa. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, que é a terceira parábola, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, está falando com a dracma perdida, e se orar, buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Observaram, irmãos? Porque nós não podemos olhar como os fariseus e os escribas olhavam para os publicanos. Jesus contou a parábola mostrando os perfis de perdidos. Começou lá no mundão trevoso, depois dos que estiveram na luz e foram para trevas, depois os que pensavam que estavam na luz, mas estavam igualmente nas trevas. Que ensino o nosso mestre dá. Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões, um dia prosperará. Nunca prosperará. Mas o que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Porque o nosso Deus é piedoso e misericordioso, e não desviará de vós o rosto, se vos converterdes a Ele. Finalizando, Jesus faz um convite hoje, para as 3 etapas, para as 3 parábolas. Para quem está lá no mundo trevoso, que nunca conheceram Deus na vida.
para quem um dia esteve na casa do Pai e hoje voltaram para as trevas. E para quem está na casa do Pai e está perdido, como a dracma. Vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos recebo. E finalizando, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Eterno Deus, bondoso Pai, aprendemos hoje, Senhor, como o Senhor vê os seres humanos. O Senhor vê todos perdidos, Pai. A diferença está em humilhar diante do Senhor, arrepender dos pecados e procurar ser cada dia melhor em santificação. Ajuda-nos, Senhor, a não termos os preconceitos dos fariseus e nem dos escribas. Ensina-nos, Deus, a sermos pessoas receptivas para com os pecadores, pois nós somos os primeiros. Ajuda-nos, Deus, a melhorar cada vez mais a nossa visão cristocêntrica, e que as demais igrejas também possam, Senhor, entender essas 3 parábolas e viver o verdadeiro Evangelho. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor de Deus Pai e as consolações do Eterno e Santo Espírito sejam com todos que estão na casa do Pai. Amém.